E aí pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas de Química Orgânica e na aula de hoje nós vamos entrar nos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são uma função orgânica muito importante dentro da Química Orgânica. É a função que vai dar muita base para a gente entender muito sobre as propriedades, nomenclatura e muitas outras coisas dentro do nosso curso de Química Orgânica. Então, o que são esses hidrocarbonetos, né? Como eu havia dito, hidrocarbonetos eles são uma função orgânica. E funções orgânicas, mais para frente a gente vai entender um pouco melhor sobre funções, mas uma função orgânica é um composto que eu consigo visualizar que ele pertence a uma determinada função através dos átomos que ele possui ou do grupo de átomos que ele possui. No caso do hidrocarboneto, como que eu identifico que um composto orgânico é um hidrocarboneto? Um hidrocarboneto é bem simples da gente identificar. Ó. Até no nome a gente já tem uma dica. Ó. Hidro vem de hidrogênio. Carboneto, né, vem de carbonos. Então, o que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é um composto que possui na sua estrutura somente esses dois átomos aqui, ó, carbono e hidrogênio. Se tiver qualquer outro átomo num composto orgânico, já não vai ser mais um hidrocarboneto. Então, hidrocarboneto é todo composto que possui carbono e hidrogênio na sua estrutura. Os hidrocarbonetos eles são derivados, né, de um recurso não renovável, que é o petróleo. Então, todos os hidrocarbonetos são derivados do petróleo. E eles podem ser classificados, né, como alcanos, alcenos ou alcinos. A gente vai entender um pouco mais sobre essas classificações aí dos hidrocarbonetos. Como eu havia dito, né, os hidrocarbonetos são derivados do petróleo. E o petróleo foi formado há milhões de anos atrás através da decomposição de matéria orgânica. Então essa decomposição foi devido a pressões muito altas e temperaturas também muito altas. E aqui são alguns derivados do petróleo que nós conseguimos retirar, ó, como o gás natural, alguns produtos químicos, combustíveis para veículos, querosene, óleo diesel, lubrificantes, asfalto. Então, existem diversos subprodutos que nós conseguimos retirar do petróleo. As subdivisões dos hidrocarbonetos, como eu havia comentado em alguns slides anteriores, vai de acordo com a estrutura da cadeia carbônica desse hidrocarboneto. Quando a gente fala com hidrocarboneto, né, quando ele é um alcano quer dizer o quê? Que um hidrocarboneto tem cadeia aberta e todas as suas ligações são simples. Então, se a gente observar um hidrocarboneto de cadeia aberta e que só tem ligações simples, a gente chama ele de alcano. Se a gente observar um hidrocarboneto que possui cadeia aberta e tem uma ligação dupla na sua estrutura, esse hidrocarboneto é classificado como alceno. E aí, se ele tiver cadeia aberta e uma ligação tripla, aí ele é chamado de alcino. Olha aqui, ó, nós temos o exemplo de um alceno, ó, tem uma ligação dupla bem aqui. Esse daqui é um alcano, só tem ligações simples e cadeia aberta. Aqui nós temos um alcino, que tem uma ligação tripla. E aqui ó, nós temos um alcadieno. O que é um alcadieno? É um hidrocarboneto de cadeia aberta que tem duas ligações duplas. Aí nós temos os ciclanos, que são o que? Se a gente relembrar lá nas classificações da cadeia, né? Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e que tem só ligações simples. Ciclenos são hidrocarbonetos também de cadeia fechada e que tem uma ligação dupla. E aromáticos, nós vimos também, né? São aqueles compostos de cadeia fechada e que tem 6 carbonos e tem ligações duplas e simples alternadas. Aqui nós temos um pequeno fluxograma aí de hidrocarbonetos, dos subgrupos desses hidrocarbonetos. Então, nós temos aí, se um hidrocarboneto ele tem a cadeia aberta, ele pode ser o quê? Ele pode ser um alcano, um alceno, um alcino ou um alcadieno. Já se o hidrocarboneto tem a cadeia fechada, ele pode ser o quê? Ou um ciclano ou um cicleno, ou ele também pode ser aromático. E agora então nós vamos entrar aí numa parte muito importante da química orgânica, que é o quê? É a nomenclatura desses hidrocarbonetos. Então agora nós vamos aprender como que nós damos nomes aos hidrocarbonetos. Esse conteúdo de nomenclatura ele é muito cobrado aí em vestibulares. Então é um conteúdo que é mais lembrado aí na química orgânica é a nomenclatura.
Então, como que nós damos o nome de um hidrocarboneto? Para dar um nome de um hidrocarboneto, a gente separa em 3 partes esse hidrocarboneto. Para a gente nomear ele, né? A gente separa em prefixo, infixo e sufixo. Como assim? Vamos lá. Primeiro de tudo que nós vamos ver naquele composto orgânico. A gente vai ver quantos carbonos esse composto possui. Então vou colocar um exemplo aqui do lado, para a gente seguir esse passo a passo. Então vamos usar como exemplo esse composto orgânico aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que ver quantos carbonos aquele composto, aquele hidrocarboneto, ele possui. Vamos ver aqui então. Aqui tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então eu olhei aqui na tabelinha, 3 carbonos, o começo do nome dele vai ser prop. Então o meu hidrocarboneto aqui de exemplo, o começo do nome dele é prop. Agora depois a gente vai analisar as ligações que esse hidrocarboneto faz. Eu analisei aqui, eu vi que ele faz só ligações simples. Quando o hidrocarboneto só faz ligações simples, a sequência do nome dele, né, vai ser an. Então, no caso aqui nós temos o propan. No caso dos hidrocarbonetos, o sufixo sempre vai ser O. Esse sufixo só vai mudar quando nós tivermos a mudança de funções orgânicas. Como agora nós só vamos ver a função do hidrocarboneto, então todos vão terminar com o final O. Então, nesse caso, este composto aqui é o propano. Entenderam? Então a gente separa nessas 3 partes. A gente analisa primeiro a quantidade de carbonos que esse hidrocarboneto possui. Então, se ele possui 1 carbono só, o começo do nome dele é met. Possui 2, o começo do nome dele vai ser et. Possui 3, aí o começo do nome é prop. Se ele possui 4, aí ele começa com but. Possui 5, pent, e assim vai. Depois nós vamos analisar as ligações desse hidrocarboneto. Nesse caso aqui, o hidrocarboneto só faz ligações simples, então o infixo, né, a parte do meio do nome dele vai ser an. E o final vai ser O, porque ele é um hidrocarboneto e todos terminam com o final O. Então, no caso, nós temos o propano. Beleza? Seguindo aqui, nós temos alguns exemplos de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Se a gente analisar aqui, esse hidrocarboneto ele só tem 1 carbono. Como ele só tem 1 carbono, né, ele não consegue se ligar a nenhum outro. Então, ele está aqui fazendo só ligações simples com os hidrogênios. Então, nesse caso aqui, esse hidrocarboneto começa com met. Por quê? Porque ele só tem 1 carbono. Só faz ligações simples. Ele é an, né? Se a gente relembrar aqui, met é 1 carbono, an só faz ligações simples, final O, porque ele é um hidrocarboneto. Então ele, no caso, é o metano. O exemplo de baixo, esse hidrocarboneto aqui, ele tem 2 carbonos. Então tem 2 carbonos, voltando na tabelinha, começa com et. Só faz ligações simples, também é an, final O, porque ele é um hidrocarboneto, etano. O exemplo de baixo nós resolvemos, né? Esse daqui é o propano. Aqui nós temos 4 carbonos na cadeia. 4 carbonos começa com but. Só ligações simples an, final O, porque ele é um hidrocarboneto. Ele é o butano. Então aqui embaixo a mesma coisa. 5 carbonos na cadeia, começa com pent. Só ligações simples é an, final O, porque ele é um hidrocarboneto, pentano. Embaixo nós temos o hexano, que tem 6 carbonos e só faz ligações simples também. Beleza? Então esse começo da nomenclatura, bem simples. Nós só temos, né, que separar nesses 3 passos. Primeiro a gente vê quantos carbonos tem, depois as ligações, depois a gente vê a função orgânica, que nesse caso vão ser sempre hidrocarbonetos. E agora, se essa cadeia ela tiver uma insaturação, né? O que seria a insaturação? Uma ligação dupla ou tripla na cadeia. Quando a cadeia ela tem insaturação, eu preciso indicar no nome do hidrocarboneto a posição que essa insaturação está ligada. Como assim a posição? Por exemplo, neste caso aqui, neste exemplo aqui. Eu tenho então um hidrocarboneto que possui 4 carbonos. O começo do nome dele vai ser but. Depois eu analiso as ligações. Se eu observar aqui, ele tem uma ligação dupla. Então, se a gente voltar na tabelinha lá, quando tem uma ligação dupla, o infixo no nome, né, é en. Então, esse no caso seria o but, de 4 ligações. Depois en. E o final seria o O, porque ele é um hidrocarboneto, né? Então, buteno. Só que eu também tenho que indicar a posição que essa insaturação está ligada.
Como que eu indico a posição? Eu vou analisar essa cadeia aqui, ó. Eu vou ter que numerar os carbonos para indicar em que posição que essa insaturação está. Por onde que eu começo a numerar os carbonos? Pela minha esquerda aqui, ó, ou pela direita? Eu sempre começo numerando os carbonos pela extremidade mais próxima da insaturação, que seria, no caso, a ligação dupla aqui, ó. Então, o carbono que está mais próximo da insaturação é esse daqui. Então, ele é um 1. O carbono 1 vai ser sempre um carbono da extremidade, tá? Nunca um do meio. Então, esse daqui é o carbono 1. Este é o carbono 2. Carbono 3 e carbono 4. Olha aqui, ó, na posição 1, se a gente numerar as ligações, né, essa posição 1, a posição 2 e a posição 3 das ligações. A gente não precisa numerar as ligações também, tá? É só para facilitar. Então, na posição 1, eu tenho uma ligação dupla. Então, eu chamo este produto, né, esse composto de 1-buteno. Ou eu posso chamar ele também como but-1-eno. A nomenclatura, né, a mais atualizada, a maneira de dar o nome dos compostos é essa daqui, ó, do but-1-eno. Porém, nos exercícios de vestibulares, a gente encontra a nomenclatura das duas maneiras. Então, não tem problema de qual das duas que a gente vai utilizar. Então, aqui é o but, porque tem 4 carbonos. Aí ele indica a posição que tem a ligação dupla, em, porque tem, né, a ligação dupla, e final O, porque ele é um hidrocarboneto. But-1-eno é esse composto, sempre separando o número, ó, por hífen, tá? Tanto nesse exemplo como nesse caso aqui. O exemplo de baixo agora, o hidrocarboneto aqui de baixo. Ele tem 4 carbonos também, então eu sei que o nome dele vai começar com but. Eu analisei as ligações e eu vi que ele tem uma ligação dupla bem aqui no meio, ó. Então, eu sei que a sequência do nome dele, né, vai ser em. Ele é um hidrocarboneto, então o final é O. Este é o buteno também. Mas este buteno não é igual ao de cima. Por quê? Olha a posição que a insaturação dele está. Está bem no meio da cadeia. Como a insaturação está bem no meio da cadeia, se a gente traçar uma reta aqui, ó, a gente vai ver que ela divide a cadeia em dois lados iguais. Então, nesse caso aqui, a extremidade que eu vou começar a numerar os carbonos não vai fazer diferença. Porque se eu numerar o carbono aqui da direita para a esquerda, o nome desse composto vai ser 2-buteno. E se eu numerar da esquerda para a direita, ele vai ser também o 2-buteno. Por quê? Porque a insaturação sempre vai estar aqui no carbono, na posição 2, né? Então eu vou começar a numerar ao contrário isso aqui só para ficar diferente. Então esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Ó. Ligação 1, ligação 2. Na ligação 2 a gente tem uma insaturação. Então o nome desse composto é 2-buteno, o but-2-eno. Beleza? Então sempre que a gente possui uma insaturação, a gente tem que indicar a posição que essa insaturação está ligada. Seja ela simples, seja ela dupla, seja ela dupla ou seja ela tripla, tá bom? Então aqui nós temos alguns exemplos, ó. Nós temos aqui uma cadeia que tem 5 carbonos. Se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente localizou 2 insaturações nessa cadeia. Então, 5 carbonos, eu sei que vai começar com pente o nome. E agora, por qual dos lados, né, por qual das extremidades que eu começo a numerar os carbonos? Da esquerda ou da direita? A ligação dupla está mais próximo, né, da esquerda aqui. Então, meu carbono 1 ele é este daqui. Aí depois 2, carbono 3, 4 e 5. Ó, na posição 1 eu tenho uma ligação dupla, na posição 2 eu tenho outra ligação dupla. Como que eu coloco, né? Como que eu indico a posição dessas ligações? Eu vou indicar as duas posições separando os números por uma vírgula. Então vai ser 1,2, coloco o hífen, pente, aí esse A aqui entra, ó, só por causa do português mesmo, porque não pode ser pente de eno, né? Então eles colocam esse A aqui só para ficar mais fácil a leitura, mas tranquilo. Agora, como eu tenho duas ligações duplas, em vez de ser em, eu vou colocar di-en. Di-en, porque eu tenho duas ligações duplas. Se a gente lembrar lá do quadrinho aqui, ó, quando eu tenho duas ligações duplas, di-en. Como ele é um hidrocarboneto, o final é O. Então esse daqui, ó, é o 1,2 pentadieno.
beleza? Se eu tivesse 3 ligações duplas aqui nesse penteno, nesse hidrocarboneto, por exemplo, se eu tivesse mais uma ligação dupla aqui, ó, aí o nome dele, né, seria 1,2,3 penta, em vez de ser di, aí seria tri, seria pentatrieno, beleza? Então eu coloco, né, antes da posição, do en, eu coloco, né, o di se for 2 ligações duplas, o tri se for 3, o tetra se for 4, e assim vai. Então, nesse caso aqui, né, se ele tivesse 3 insaturações, seria pentatrieno. Beleza? Então, o exemplo de baixo, de novo, eu tenho 5 carbonos e eu vou ter 2 ligações duplas, uma aqui e outra aqui. Então, como eu tenho 2 ligações duplas, né, eu tenho que ver por qual dos dois lados que eu começo a numerar essa cadeia. Então, o carbono mais próximo o lado mais próximo da insaturação é este da esquerda aqui, ó. Então, este daqui é o carbono 1, este é o carbono 3, 4, 5 e 6. Ó, na posição 1 eu tenho uma insaturação, posição 3 eu tenho outra insaturação. Opa, eu coloquei errado, né, o número. É 1, 2, 3, 4 e 5, perdão. Então na posição 1 eu tenho uma insaturação e na posição 3 tenho outra, 1,3 pentadieno. Beleza? O exemplo de baixo, ó. Eu tenho 5 carbonos de novo. Eu tenho uma insaturação em cada ponta. Uma insaturação nessa ponta aqui, outra insaturação nessa ponta aqui. Nesse caso aqui, ó, se eu começar a numerar os carbonos do lado esquerdo ou do lado direito, vai dar na mesma, né? O nome vai ser o mesmo para os dois lados. Então, vou numerar ao contrário agora, só para variar um pouco. Esse daqui é o carbono 1, vou chamar esse de 2, esse de 3, de 4 e esse de 5. Se eu fizer ao contrário, vai dar na mesma, o nome ele vai continuar sendo igual. Então, na posição 1 eu tenho uma ligação dupla, na posição 4 eu tenho outra, 1,4 pentadieno. No exemplo de baixo aqui, ó, é a mesma coisa, ó. São 5 carbonos e 2 insaturações. As insaturações estão bem no meio, então se eu começar a numerar a cadeia do lado direito ou do lado esquerdo, o nome vai ser igual. Então vou numerar aqui, ó, do lado direito de novo. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Nas posições 2 e 3 eu tenho 2 insaturações. Então esse é o composto 2,3 pentadieno. Beleza? E quando nós tivermos compostos que têm a cadeia fechada, né, os hidrocarbonetos cíclicos. Quando o hidrocarboneto ele tem a cadeia fechada, para a gente dar o nome dele é praticamente a mesma coisa dos hidrocarbonetos que têm a cadeia aberta. A única coisa que a gente vai acrescentar a mais vai ser o ciclo no início do nome. Por exemplo, ó, nós temos aqui essa cadeia fechada que tem 3 carbonos. Quando a cadeia é aberta e tem 3 carbonos, né, só ligações simples, o nome é propano. Nesse caso aqui, como a cadeia é fechada, eu coloco o ciclo antes do propano. Aí fica o nome ciclopropano. Ó, do lado aqui tem 4 carbonos, então ele só tem ligações simples, então ele é o ciclobutano. Do lado, ó, ciclopentano, né, sim, são 5 carbonos, ou ciclohexano. Aqui está errado, tá? Não é hexano, não, é hexano. Então nós temos aqui o ciclohexano. Quando essa cadeia cíclica tiver somente uma insaturação, aí eu não vou precisar indicar a posição que essa insaturação vai estar localizada. Só quando tiver somente uma. A cadeia é fechada e tem só uma insaturação. Aí eu não preciso indicar a posição que essa insaturação está. Beleza? Igual nesse exemplo. Eu tenho aqui 5 carbonos, cadeia fechada e tem uma insaturação aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu chamo ele de ciclopenteno. Não preciso indicar a posição que a insaturação está. Por quê? Porque, ó, por exemplo, vou desenhar de novo aqui que saiu errado esse. Mais ou menos, né? Então, ó, se a insaturação tivesse aqui e não ali em cima, o nome dele também continuaria sendo ciclopenteno. Então, é justamente por causa disso que eu não preciso indicar a posição da insaturação, né? Quando só tem uma ligação dupla ou só uma ligação tripla. E quando tiver duas ligações duplas ou duas ligações triplas, por exemplo, numa cadeia fechada,
Aí nesse caso eu vou precisar indicar a posição que essa ligação dupla vai estar. Como que eu indico? Eu vou ter que indicar, né, eu vou ter que numerar os carbonos da maneira com que esses números, né, o índice que a gente chama, seja o menor possível. Como assim? Vou resolver aqui de maneira errada para vocês verem. Ó. Eu sei, né, que já tem o nome aqui, que esse daqui é o 1,3 ciclohexeno. Hexadieno, perdão. Se eu numerasse ele de outra maneira, ó, por exemplo, eu vou chamar esse de carbono 1, esse de carbono 2, esse de 3, 4, 5 e 6. Se eu numerasse dessa maneira, eu ia ter uma ligação dupla aqui na posição 4 e uma ligação dupla na posição 6. Então, esse hidrocarboneto aqui, ó, o nome dele seria 4,6 ciclohexadieno. Estão vendo que 4,6 é maior do que 1,3? Então, é justamente por causa disso, né, é por causa disso que nós temos que numerar os hidrocarbonetos da maneira que eles tenham o menor índice possível, né? Que seria, no caso deste exemplo aqui, o nome correto dele é 1,3 hexadieno. Então eu tenho que numerar. Como que eu numero, né, quando ele tem duas insaturações? O carbono 1 sempre vai ser o que está aqui na insaturação. O carbono 2 vai ser o que está do lado dele, né, o que está junto com ele ligado pela ligação dupla. Então, aí depois é só eu seguir a ordem, ó, 3, 4, 5 e 6. Se eu chamasse esse carbono aqui de baixo de carbono 1, vou colocar do lado então. Se eu chamasse esse de carbono 1 e esse de carbono 2, eu também, aí eu seguindo a ordem, né, 3, 4, 5 e 6, eu teria aí o mesmo nome, né? Teria o 1,3 ciclohexadieno. Então, a gente tem que analisar, né, as possibilidades para ver qual que vai ser a que tenha o menor índice possível, o menor número possível. Beleza? Esse caso aqui, ó. Então, de novo, o carbono 1 posso chamar sempre o que está ligado à ligação dupla. O 2 vai ser o que está ligado junto com ele pela ligação. Então, depois eu sigo aqui com 3, 4, 5 e 6. Na posição 1 eu tenho uma ligação dupla, na posição 4 eu tenho outra. Então, este é o 1,4 ciclohexadieno. Beleza? Então, em casos de duas insaturações, a gente tem que seguir essa regrinha em uma cadeia fechada. Então, pessoal, nossa aula de hoje dos hidrocarbonetos e da nomenclatura vai ficando por aqui. Na semana que vem nós vamos continuar com a nomenclatura, né? Nós vamos ver como que é a nomenclatura de hidrocarbonetos que possuem ramificação e a gente vai prosseguindo com esse assunto de nomenclatura. Então, na semana que vem nós retomamos. Boa semana para todo mundo e até lá. Tchau, tchau, pessoal.